Estamos ao vivo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos aí mandando mensagens para todo mundo entrar. Então, gente, hoje teremos uma live massa com a nossa amiga Rosane. Então, gente, hoje a gente vai fazer essa live bem legal, onde a gente vai falar sobre assuntos diversos, tá? Eu abri uma caixinha de perguntas ontem, onde a gente vai tratar de assuntos relacionados ao ateliê de costura, há também dúvidas sobre vendas, sobre precificação. Tem várias perguntas bacanas, perguntas legais, e a gente vai tentar responder todas elas para vocês. Aí teve bastante pergunta, mas eu acho interessante a gente começar essa live com Rosane, porque a gente vai logo fazendo aquele bate e volta, dando na minha perspectiva, na perspectiva aí de Rosane também. Vou ligar para ela para a gente já falar. Segura aí, Rosane, vou mandar para tu. Aqui para participar. Deixa eu colocar aqui, Rosane. E aí, já tem um bocado de gente entrando, cara, que legal. Olha para isso, vou assinar para todo mundo aqui. Antônia, Ana Cleide, Nadir, Antônia. Gente, obrigado pela participação aqui da live, tá? Hélida também. Aceita aí, Rosane. Vê se você está conseguindo falar. A gente, a live hoje vai estar bem bacana mesmo, tá? Porque faz um tempinho que a gente não aparece aqui, tá? Aí a gente precisa é, botar os assuntos em dia, né? Tô com umas dicas bem legais aí. Vai ter novidades essa semana. Aceitar. Eita, agora vai ser legal. Rosane, não estou conseguindo. Tá dizendo, Rosane não pode participar. Deixa eu ver aqui, deixa eu aceitar. Tá ao vivo com Rosane. Por tanto tempo, né, gente? Parece que até o sistema tá querendo impedir que a gente faça. Agora sim. E aí, minha amiga, como é que você está? Tá tudo joinha contigo? Tá me escutando direitinho? Tô te escutando com bastante frio. Tá muito frio Ih, aqui. rapaz, aqui não tá não, viu? Olha, eu tô com o ventilador ligado aqui. Não chega a botar ar-condicionado, né? Mas eu já tô com o ventilador ligado, porque Olha, não tá fácil, não. agora de manhã tava, deixa eu ver, tava 8 graus. Hum. Agora, ó, 10 graus. Misericórdia. Aqui é neve praticamente 10 graus, porque aqui no Nordeste, quem é do Nordeste sabe que você tá com 22 graus aqui, meu Deus, eu vou ter que usar um casaco. 22 graus, Deus me livre. É nesse nível aqui, E realmente. aí, agora Então, eu tô com uma tossinha seca, fica molhando, bebendo água o tempo todo. Se eu começar a tossir, você conduz o negócio aí, porque tá tá seco demais certo, aqui. tá certo. Mas, gente, tô com Pois é, saudade, né? Nós estamos com saudade das meninas. é, Ficou bastante tempo essa correria, não tá conseguindo fazer live, mas hoje nós vamos botar o nosso assunto em dia. Pode falar. claro, com certeza. Aí o momento é esse. Vai ser daqui para frente, a gente vai fazer várias lives em conjunto também. E é isso mesmo, a gente vai tentar modificar aí algumas coisas em relação à base de costureiras. Tem muita gente nova entrando, né, Rosane? Sim, Então, a gente precisa também educar essas meninas aí para elas já entrarem no ritmo aí da nova linhagem das costureiras que se valorizam, que além de trabalhar, elas precisam ter um status, elas precisam ter uma condição de viajar, de passear, de comprar as coisas dela. Então a gente precisa trabalhar em vários aspectos para que a gente possa, a costureira, ganhar tudo isso aí, tá? E teve várias perguntinhas, não foi, Rosane, que foram foi feitas pra sim. gente. É, E assim, aí, ó, vamos. você poderia falar a pergunta, você responde, eu respondo, porque é bom nós dois respondermos, né? Você pode Isso, eu vou ler. fazer. Posso. Ó, como é que a gente vai fazer? Eu faço a pergunta, eu dou pela minha perspectiva ou você dá pela sua perspectiva, porque é importante ver uma visão, a minha visão, porque a minha realidade e a gente vê a realidade de Rosane, tá? Então, a gente falando, mostrando, falando as perguntas aqui, a gente tem às vezes opiniões divergentes, tá, gente? Ninguém aqui é igual, não.
Então eu vou falar. A primeira pergunta aqui foi de Alicia Martins. Ela botou assim, ó. Negócio, família e amizades. Misturar ou não misturar? Tá. É uma pergunta muito delicada, tá? Eu acredito que negócio, família e amizades pode misturar entre aspas, tá? Quando a gente vai trabalhar para um familiar, eu acredito que a gente deva tratá-lo como um cliente também, independente do grau de parentesco, tá? Exceto se a gente realmente é um irmão, é uma mãe, a gente não, acaba não cobrando algumas coisas, né? Mas se ela ultrapassa o limite, aí a gente precisa fazer. Se está impactando, por exemplo, na nossa produtividade, porque a gente só tem 24 horas no dia. Então a gente trabalha no máximo 8 horas, né? 8 horas. Se você passa 2, 3 horas para fazer uma roupa de um familiar seu, isso vai ser 3 horas a menos de trabalho. Então, isso tem que ser cobrado, tá? O importante é que pode dar um desconto, eu vejo dessa forma. Já por outra perspectiva, tá? Por exemplo, amizades. Eu não contrataria nenhum familiar meu e nenhuma amizade, assim, um amigo meu. Por quê? Por causa da hierarquia, tá? Quando a gente tem um amigo, ele fica nesse mesmo patamar, ele está no mesmo nível. Se eu sou o patrão dele, eu subo o meu nível. Então, quando a gente era assim e depois ele cai, vai estranhar. Isso pode acabar de prejudicar a amizade e um familiar também, que ele está no mesmo patamar. Então, a gente não. É muito complicado, né? A gente mandar num parente ou mandar num amigo da gente. Então, a minha perspectiva com relação à contratação familiar, não faço isso e não contrato também amigos. E o teu, Rosane? Eu penso assim, eu em questão, eu divido muito bem. A Rosane empreendedora e a Rosane filha, irmã, amiga é outra pessoa. Porque quando eu tive outras profissões e eu misturei muitas coisas e eu vi que deu muito errado. Então, quando eu vim para a costura, que eu falei, é disso que eu vou viver, é o que eu quero para mim, eu falei, eu não vou cometer os mesmos erros do passado, eu não vou misturar as coisas. Ah, porque é amiga dá desconto, ah, porque a família não cobra. Então, por quê? É a minha profissão, é o meu sustento, é o meu ganha-pão. E não tem como eu falar assim, você está trabalhando num lugar, ah, esse mês eu não vou cobrar menos, eu não vou receber do meu patrão porque, coitado, ele está precisando. Não tem como. Então, aqui é a mesma coisa. Por exemplo, a minha irmã, eu falo que a minha irmã é minha cliente mais terrível, porque ela me enche meu saco, mas ela me paga igualzinho, às vezes até mais, porque como ela enche muito meu saco, ela pede muito mais coisa, ela paga muito mais coisa. Ah, eu faço as coisas para minha mãe, a minha mãe me paga. E assim, não é que eu cobro, a minha mãe já avisa assim, ó, você vai levar isso para mim? Quanto que é? Eu falo, não, mãe, eu vou ver. Não, quanto que é? Se você não falar quanto que é, eu não mando. Porque eles têm consciência que é o meu sustento. Então, se eu não falar preço, minha mãe nem manda para mim. Ela só fala. Às vezes eu quero dar um desconto, ela fala, é isso mesmo que você cobra nas outras pessoas? Então, eu me impus nesse ponto e as pessoas que me cercam, elas estão conscientes também, porque muitas vezes a gente está nesse mundo e as pessoas também não te respeitam, porque elas não estão nem aí, né? Principalmente parente. Quer desconto? Então, e eu falo assim, não é fácil. Não é fácil se posicionar assim, não. Mas é importante. Porque se eles não te respeitam, que convive com você, que conhece a tua luta, que conhece a tua vida, como que você vai se posicionar para as pessoas estranhas que chegar e te respeitar? Sabe? E essa questão de trabalhar também, eu acho um assunto delicado. Porque quando as pessoas elas só veem o montante final, no final do dia fez tanto em dinheiro, mas ninguém sabe aquele processo. E quando é uma pessoa estranha que está trabalhando com você, ela leva aquilo como uma profissão em qualquer outro lugar que ela trabalhasse, uma padaria, um mercado, uma loja. Agora, quando é parente ou amigo, ele vai focar só naquilo que você fez, mas não sabe o processo que você passou, as coisas que você precisa pagar, porque no final, quando nós somos empreendedores, a gente faz tudo aquilo, aquele dinheiro, só que é tudo distribuído. O nosso salário muitas vezes sai apertado. Só que as pessoas próximas, elas nunca vêm assim. E aí eu também acho super delicado. Eu acredito que as pessoas estranhas acabam agregando mais no nosso trabalho do que os que estão em volta. Eu também acredito nisso mesmo, Rosane. Só uma observação em relação a isso, por exemplo, meus familiares, nenhum deles fazem concerto comigo, tá? Porque quando
agora tem um detalhe na diferença entre mim e você, Rosane, porque meus familiares, eles queriam de graça, tá? Então, é essa questão. Como é um negócio da família, então meio que sempre fizeram de graça, tá? Entre eles. Então, quando chegou essa parte para mim, eu disse, não, eu tenho que cobrar pelo menos uma parte e tudo mais. Aí eles acharam estranho e a partir daí não fizeram mais comigo, porque eu cobrava, entendeu? É essa questão, né? Então, é questão de consciência da outra pessoa. Diz assim, ó, cara, é o trabalho dele. Porque se ele passar 2, 3 horas numa peça minha, vai ser 2, 3 horas a menos que ele vai ganhar de dinheiro, né? Sim, Então é questão de consciência. E como é que tu vê questão de, por exemplo, se você quisesse contratar algum familiar seu, seria também da mesma forma? sim. Seria porque o que que acontece? É aquela coisa, você não vai poder se posicionar como patroa. E muitas vezes a gente olha, hoje eu já consigo olhar com outro olhar. Às vezes a pessoa fala assim, ai, não para ninguém naquela loja, não para ninguém naquele estabelecimento, o dono deve ser complicado. Não é. O dono daquilo, ele precisa se posicionar com uma postura diferente. Não dá para ser o colega de todo mundo, porque senão o negócio não anda. E quando a gente se posiciona assim, que a nossa mente abre assim, o que acontece? Como que você vai ficar exigindo de um parente, de uma coisa assim? É uma situação complicada. As pessoas elas não vão saber separar as coisas. Então, eu também acho. Eu nunca tive problema com isso, mas eu acho que seria, a receber os teus conselhos também, né, sobre essa questão, eu acho que seria mais fácil sair pro desconhecido. Exatamente. Eu acredito que é mais fácil, né? Porque é questão mesmo de você, até na demissão, tá? Porque talvez você dissesse para ele, para um familiar, disse, olha, eu acho que você não dá para o negócio, não tá seguindo os padrões que eu exijo e tudo mais. Talvez crie uma certa é, incompatibilidade por causa do. Problema de família, né? É, exatamente. Rosane, eu mandei as perguntas para tu. Tu quer fazer alguma pergunta dessas que eu mandei? A gente pode fazer um bate-volta. Tu fala uma, eu faço outra. O que é que tu acha? Ou Pode tu, ser, tu já tá com o celular? pode ser. Vou fazer. Pronto. Eu tô com uma aqui também. Quer que eu faça uma e depois tu vai olhando outra, tá Pode certo? ser. Pronto. Pronto, tem aqui a costureira Bianca, ela botou assim: vocês sabem alguma coisa de modelagem? Porque o é, ajuste parece peças que a gente vai precisar refazer, tá? Deixa eu ver se ela tem continuação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, ó. Continuação. Para refazer, às vezes, a gola ou um bolso quando aperta muito na lateral das peças. Ó, eu entendi qual é a pergunta dela. Ela tá dizendo assim, ó, gente, tem umas peças que chegam aqui na loja que a gente precisa fazer tudo. É refazer gola, é refazer modelagem, é refazer tudo, tá? Ó, tem gente que não tem noção nenhuma de modelagem, mas com o tempo você vai entendendo como é que funciona, com a experiência, tá? Não precisa você saber modelar para você entender uma coisa que veste bem, mas é com o tempo você consegue perceber tudo isso, né? Sim. E ela também complementou uma outra parte, tá? Que é como se fosse assim: vocês têm memorizado tudo na mente do que vai fazer na peça, ou às vezes você recorre ao YouTube. Foi uma pergunta, foi em 3 perguntas onde ela fez várias colocações. Beleza. Ó, eu já tenho muita experiência na costura e muitas vezes eu recorro ao YouTube, recorro a Rosane para perguntar, recorro a Nilson, recorro a minha mãe. Existem uma rede de costureiras que têm experiências que fazem diferente e que podem agilizar e fazer de forma mais prática. A gente não sabe de tudo, tá, gente? Eu não sei de tudo. Mas, assim, pelas minhas experiências, quando eu vejo uma peça, na hora eu imagino que vou fazer daquela forma, quando chega na hora H é outra. Com o Rosana acontece a mesma coisa? Sim. Eu também. Eu tenho noção. Na verdade, eu sei, né, fazer modelagem, porque eu fiz o curso de moda festa fina. E eu tenho noção principalmente de vestidos, de peças de festa mesmo. E outra coisa, mesmo tendo noção, viu, gente? Mesmo sabendo cortar, mesmo sabendo fazer uma peça. Quando você vai fazer um ajuste num vestido, por exemplo, se ele tem um zíper do lado, você mexe na modelagem, fica um negócio.
Em hipótese alguma, ele vai ficar 100% perfeito. Eu falo isso assim, sem medo de errar. Por quê? Eu sei fazer do zero e já ajustei muitos. Ontem mesmo eu fiz um. E toda vez que eu vou ajustar, eu falo assim: eu não vou fazer mais, eu não vou pegar mais. Mas eu já aviso a cliente, ele, por mais caprichosa que você seja, a hora que você desmonta aquilo, que você tira o zíper, que você vai fazer aquilo, não fica 100% bom. Então, você sempre tem que deixar claro para o cliente: eu vou fazer melhor que eu posso. E assim, claro que seja até 3 centímetros. Passou de 3 centímetros nesse ajuste, desiste. Não, não, você vai acabar com a peça. Se você vai ter que cortar e fazer de novo, ele vai ficar bom. E Ó, para assim, quem tá pode falar, desculpa. Só te e interromper. eu treinei o meu olho, né? Eu não tenho tantos anos de experiência. Só que eu treinei o meu olho. Eu olho para uma peça, eu já sei o que precisa fazer. Às vezes, não quase nunca eu recorro ao YouTube. Eu recorro aos colegas, porque eu sou acelerada, eu não tenho paciência de ficar procurando no YouTube. Eu já vou direto na fonte. Por quê? Porque eu quero procurar um processo mais rápido, mais simplificado para fazer. Aí eu recorro aos amigos, peço ajuda. Mas é essa questão, a gente precisa treinar o olho, sempre tá treinado, não ficar, olha, essa peça eu já peguei uma assim, ela vai ser mais ou menos igual àquela que eu peguei. Eu acho que essa é a questão. Exatamente. Ó, esse de recorrer ao amigo é porque por causa da método que o outro faz. Por exemplo, ontem eu perguntei a Rosane, Rosane, como é que tu faz barra desfiada? Porque eu estava querendo de uma forma que fosse mais prática. Por exemplo, na barra desfiada eu corto e eu ficava com a tesourinha, com aquele negocinho desmanchador, ficava fazendo assim. Aí eu disse, Rosane, tu tem alguma forma de fazer? Porque chegou muito essa semana. Aí ela disse, rapaz, pega uma escovinha, vai passando assim, e tu fala, eu digo, rapaz, eu não sabia desse negócio, não. Como é escovinha? Vê escova de dente não, de lavar sapato lá. Eu digo, rapaz, eu vou fazer esse negócio aí, porque imagina eu puxando fio por fio, que absurdo. Sim, Então é questão de você pegar a experiência do seu amigo. e como a gente, eu mesmo como sou mais acelerada, né? Às vezes a gente vai no YouTube, tem muito isso no YouTube, mas por que não já ir direto na fonte, né? Se a gente já tem ajuda. Exatamente. A Eu não pergunta. olhei essa parte aí, porque para mim era eu achava que estava fazendo certo, né? Então, mas assim, quem recorre ao YouTube tem muita coisa que eles ensinam que não é assim, é muito didático, mas não é prático, né? Então a gente precisa ser veloz, a gente precisa ser ágil, porque a gente trabalha com tempo, né? Então vamos para a próxima Fazer pergunta, a Rosane. pergunta da Elida. A Elida perguntou sobre precificação para quem está Hum, começando nos ajustes e consertos. Eu acredito que a live anterior explicou bem isso, né? Quando você está muito assim, você não tem noção, primeiramente você tem que saber quanto você quer ganhar. Porque daí você parte, né, para um valor. Por quê? Hoje nós não fazemos isso, essa conta enquanto a gente quer ganhar e quanto a gente vai cobrar, porque já agregou um monte de coisa, um monte de experiência, maquinário, muita coisa. Mas quando a gente começa, é bom primeiro você saber quanto você vai ganhar, você quer ganhar por mês. Você divide por dias trabalhado, depois por horas. Você vai chegar num montante e a partir daí você vai saber mais ou menos. E também fazer uma pesquisa no teu bairro, na tua cidade, para entender se esse valor que você encontrou de quanto você quer ganhar tá mais ou menos. Se tiver a mais, não abaixa. Então, porque eu acho que essa é a melhor conta, você não acha, Ricardo, para quem está começando? eu a gente precisa ter uma base realmente com a categoria de costureiras. Se bem que hoje a categoria de costureiras, hoje não, né? De muitos anos para cá, é uma categoria que se desvalorizou muito. Acredita que a valorização ela vem do cliente e, na verdade, ela vem da gente. É a gente primeiro se valoriza e depois o cliente ele vai ver e vai reconhecer. Reconhecer não, né? Mas ele vai aceitar porque você não se deixa mais ser desvalorizado. Então, quando você pega uma média ali, você avalia que seja para mais ou para menos. Você tem que usar o bom senso, tá? Principalmente quem está começando. Ele acaba dizendo, não vou ter que pegar clientela, vou precisar fazer uma dica para quem está começando agora, tá? Que eu gostaria de ter escutado isso até alguns anos atrás. Não é trabalhar como ele, como o seu concorrente, e sim
ver a deficiência do seu concorrente e a partir dela você criar um diferencial a partir da deficiência dele, tá? Se você vê que ele faz muito barato, mas ele entrega com prazo longo, então você faz o quê, ó? Eu pego com um prazo mais curto. E depois você pode ou aumentar o preço ou botar uma taxinha para poder você ter um prazo menor de entrega. Você tem que usar alternativas que sejam convenientes para teu cliente, porque muito de costura é indicação, é confiança. Se você gosta de você gosta de um profissional do serviço dele, dificilmente você vai deixar aquele profissional para ir para outro, porque ele precisa de alguma vantagem, tá? Alguma vantagem, algum benefício. Ou é prazo, ou é preço, tá? E Então, assim, você precisa identificar qual é a deficiência para poder você encaixar o seu negócio. em hipótese alguma, foi a melhor coisa que eu fiz não falar assim, eu estou começando agora, eu vou cobrar mais barato para mim ganhar cliente, depois você não consegue subir. Não faça isso em hipótese alguma. Eu já comecei num valor médio. Eu já recebi esse conselho, foi um dos primeiros conselhos que eu recebi. Não pense assim, eu vou cobrar mais baratinho para conseguir cliente, porque o dia que você subir esse valor, o cliente vai embora. Ricardo, Exatamente. eu não entendi o que a moça quis dizer aqui, ó. Para quem é muito lenta, esse método fica difícil. Será que eu não, sobre o que ela está falando, Ana Cleide? Sobre o que você está falando, Ana Cleide? Se você puder especificar aí para a gente explicar para você? É a pergunta dos comentários, né? Não. Aqui nos comentários agora na live, Sim. ela está falando, né? Para quem é muito lento, esse método fica difícil. Pronto, faz assim, Ana Cleide, refaz a pergunta que a gente responde para vocês, tá? Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bem legal, tá? É, dicas de divulgação para chamar a atenção do cliente para concertos, tá? Ó, existe uma grande dificuldade no costureiro em relação à divulgação, a captar novos clientes, tá? O que eu bato muito na tecla aqui é que a gente deve aparecer nas redes sociais porque é uma coisa que é mais efetiva, a meu ver, tá? Mas existem várias formas de você chamar o seu cliente. Existe panfletagem, existe carro de som, existe você pegar cartãozinho de visita. E assim, você tem que usar a estratégia, principalmente no começo, gente. No começo é imprescindível que você trabalhe o marketing, porque você não é conhecida, tá? A costureira que não é conhecida, ela precisa fazer cartões, vai num condomínio, tá? Leva teu cartãozinho, joga debaixo da porta do cliente. Vai lá no açougue, coloca o teu cartãozinho lá. Você precisa espalhar, porque quem não é visto não é lembrado. Gente, vocês precisam se mostrar, mesmo você trabalhando em casa. Vocês podem colocar um ID banner, que é um banner que é assim, aquele que você bota na porta da sua casa lá. Cara, pega o maior que tiver. Às vezes você fica querendo economizar para botar um menorzinho. Não vale a pena. Coloca o maior que tem, porque você precisa ter coisas que são grandes, porque para lembrar. Porque se você colocar coisas muito pequenininhas, onde é uma coisa mais singela, não, cara, tem que ser assim, coisa grande. Tem que ser visto, tá? Porque quem não é visto não é lembrado. Como é que tu usasse a divulgação no teu negócio logo de começo, Rosane? De começo, eu fui muito boca a boca, porque eu trabalhava na minha casa. Não tinha como falar muito, porque eu não tinha como receber muitas pessoas. Mesmo assim, eu recebia. Aí, quando o boom que foi assim, que eu vim para um ateliê comercial, foi o Google Meu Negócio. Que o Google Meu Negócio me espalhou muito e as pessoas começaram a chegar e não tinha como eu atender em casa. Foi ótimo, porque no caso eu vim para uma área comercial. Hoje eu tenho um banner de 1 metro por 1,5 metro na frente do meu ateliê, bem chamativo. Eu tenho panfletos que onde eu estou tá na minha carteira. Se eu tô, e o meu são panfletinhos um pouquinho maior, que eu achei uma tática ótima. Ele é maior que um cartão de visita e ele é menor que um panfleto. Porque aí eu economizei. Não precisei fazer nenhum nem outro, porque o panfleto eu acho grande, as pessoas descartam muito rápido. E aí eu tenho esse panfletinho que se eu vou no supermercado, eu entrego para caixa, eu vou na padaria, eu entrego, eu peço licença, ali, muito gentil, converso no postinho, no médico, todos os lugares eu entrego. Então, eu acho que isso é uma tática muito boa. As redes sociais, os stories, os status de WhatsApp, que isso eu tô aprendendo bastante com você, eu era meio travada nessa parte, em termos de ficar chamando cliente pelas redes sociais, mas é essa a minha tática.
Antes de você ir para a próxima pergunta, depois só vamos responder as meninas ali. Que Vamos, ela, vamos. ela Sim. falou o que que é. Ó, gente, outra dica, tá? Onde você for, você deve ter, se orgulhar da sua profissão. Primeira coisa, se orgulhar da profissão. Ó, até dentro do Uber, eu dou, puxo o meu cartão e dou pro motorista do Uber. Eu vou dar um táxi, tô conversando com uma pessoa do lado, nem conheço. Diz, eu sou costureiro, ó. Entendeu? Você começa a falar do meu trabalho. A questão é essa, tem que estar na tua mente a divulgação. Se você não divulgar, você. O taxista, teve um taxista que eu peguei no shopping. Ele levou para minha casa e ele estava andando, ele ligou para mim, dizendo, Ricardo, eu tô precisando fazer um negócio aqui. E quando ele passou, em outro momento, ele pegou, entendeu? É essa questão, a gente precisa ter essa divulgação com uma coisa diária Ô, e Ricardo, constante. e eu não sei se você já percebeu isso, a questão de muitas vezes a pessoa ainda tem aquela mentalidade com a costureira, a senhorinha, a vozinha, a tiazinha. Então, geralmente, quando eu entrego o meu panfleto para uma pessoa, ela, tipo, olha de mim em cima e embaixo e fala, você é costureira? Sabe? E aí, É, quando eu falo que é ajuste e conserto, ela fala, sério? Sabe? Tipo assim. Então, assim, é muito interessante, né? Porque não condiz, as né? pessoas, Não condiz, né? elas entendem que a profissão, ela associa, né? A profissão com a senhorinha, com a tiazinha, bem simplesinha, bem mal arrumadinha. Então, e aí é outra coisa, né? Que aquela linguagem não verbal já está falando por você. Você está usando as duas coisas, a verbal e a não verbal, né? Deixa eu responder a Exatamente. menina ali. Responda. Ela disse assim, a dúvida que ela disse, isso não pode acontecer de jeito nenhum. É sobre ela não dar o preço para o cliente porque ela trabalha devagar, o preço na hora. Não tem como. É super complicado. Como que você vai chegar em qualquer lugar? Se coloca você mesmo. Chega em algum lugar e fala assim: olha, você faz isso para mim? A pessoa fala: ah, tá bom, eu vou ver. Mas e aí? E a tua insegurança? Como que vai ser? E se for um valor muito além do que. Porque muitas vezes a pessoa não imagina quanto que custa aquilo. Por isso Não. que tem que trabalhar muito e tem que. Olha, eu no começo, eu fazia minhas roupas. Eu comecei fazendo as minhas roupas para mim ter noção e algumas vezes você vai perder. Quando você terminar a roupa do cliente, você vai falar assim, puta, eu devia ter cobrado mais, cobrei errado. Só que você já aprendeu com aquela ali. E aí, já continuando, a Elida também falou que o que a gente faz em 15 minutos, ela leva 1 hora. Então, em termos de questão de precificação. Mas por isso que tem que treinar, tentar ser mais rápida e sempre já calcular, olha, eu demoro tanto tempo para fazer isso, eu vou cobrar tanto. E aí você vai aprimorando e quando você nunca perde, viu? Vocês nunca perdem, a gente nunca perde, a gente acerta ou a gente aprende, a gente ganha ou a gente aprende. Então, quando chegar uma peça, você fala assim, nossa, eu cobrei errado, eu demorei mais tempo, você já aprendeu com ela. A próxima peça você já vai saber precificar para o cliente. Exatamente. É focar na solução, né, gente? A gente não vai focar no problema, não. Focar na solução. A solução é, da próxima vez, não comete o mesmo erro, tá? Então, sempre pensa nisso, focar na solução. Não ver aquilo ali como fosse uma coisa problemática e travar a gente, não. Porque muito das costureiras, principalmente das antigas, que acabam travando com certos probleminhas, aí acaba se desesperando e pensando que tudo vai ser daquela forma. Não, tá? Foca na solução, não no problema, tá? Teve mais algumas perguntas aqui bem legais, tá? E das perguntas, teve faz uma que tu viu, que tu falaste para mim ontem. Deixa eu ver qual foi. Como vocês ficam com as críticas virtuais, tá? Ó, quase nunca recebo crítica virtual, não, tá? Mas assim, a gente sempre recebe alguma coisa assim. Ó, eu tenho no da oficina tenho 1.700 e poucos seguidores, tá? Muitas delas são costureiras. E os clientes, quando eu faço o serviço para eles, eles acham legal, perfeito, porque eles muitas vezes não sabem do que se trata, mas quando ele veste no corpo fica legal, tá? Então, muitas das costureiras veem alguma coisa na foto e presume que aquilo ali tá errado, ou tá troncho, ou não presta, entendeu? Mas a questão de ângulo da foto. Por exemplo, eu fiz uma pence. A pence eu acho que é a coisa mais mal falada que existe na área da costura, tá? E eu faço de uma forma que, quando é pouco tecido, eu escondo, tiro a riatinha, que é o passador, e coloco bem juntinho para ficar o mais
o mais discreto possível. Quando é muito tecido, eu faço aquela pence ali no meio mesmo, sem problema algum. Beleza? Só que chega as costureiras e dizem assim: ah, essa pence está mal feita porque tá atrás e tá não sei o quê. Então, esse tipo de coisa aí eu nem levo em conta, porque quem tá pagando, quem tá gostando, tá reclamando. Então, se ele não quer pence, ele tem que pagar o original, gente. Então é assim, é questão da clientela de vocês, tá? Eu não faço pence porque eu quero, não. Eu sugiro para ele, não. Eu digo, eu mostro o que eu faço. Eu digo, ó, faço original, que é um preço, e tem pence outro. O cliente que escolhe. Então, se ele quer pence, ele vai ter que pagar aquele preço mais baixo. Se ele quer original, ele vai pagar mais caro. Então, é questão de acabamento, tá? Então a gente não deve se apegar se é pence, se não é, se está bem feito, se está mal feita. E até porque tem costureiras que reclamam, mas nem mostra o trabalho dela, não mostra o trabalho dela, e aí nem sabe se ela faz bem ou se faz ruim, se faz bom, né? Então, não dá nem para julgar o dela também, porque para a pessoa dizer que é ruim, a pessoa deve fazer um pouquinho melhor, né, não? É. Eu tenho lá nos meus destaques os feedbacks dos meus clientes. Até hoje, provavelmente deve ter alguém, né? Porque não existe ninguém perfeito que ficou Não. insatisfeito com o trabalho que eu fiz. Mas até então eu nunca recebi um cliente chegar aqui para mim e falar: olha, Rosane, você não fez isso legal, eu não gostei. Você refaz para mim, que eu refaço com todo gosto, porque eu não sou perfeita. Mas até hoje eu nunca recebi. Pode ser que eu receba e vai ser tudo bem, porque eu não sou perfeita. Exatamente. Mas o que eu acho mais interessante é a gente receber crítica dos costureiros, das próprias costureiras. Elas estão lá não sei aonde e elas ficam, tipo, pescando. Ela vai vendo e você pode prestar atenção. Elas só atacam quem está em visibilidade, quem tá ali se movimentando. Gente, vamos se movimentar também. Muitas pessoas têm medo de se movimentar e errar e receber crítica. Eu não tenho. Eu acho até interessante. Eu recebi uma sobre a moça falando da Pence também. Pence é uma coisa super polêmica. Ela disse para mim que ela consegue. Eu pedi um vídeo para ela, gostaria até que ela visse isso. Ela falou que ela consegue fazer uma pence em calça com a máquina dela doméstica. E eu pedi esse vídeo. Por quê? Vocês, costureira, me falam aqui. A calça que eu falei que a máquina doméstica não faz, e não faz. É uma calça masculina country. Ela não tem um pingo de estresse, ela não tem nada. Ela é aquele jeans super grosso que a minha máquina industrial eu tive que bater com martelo na hora de fazer a edição do vídeo, cortou. Porque se eu não tivesse batido com o martelo, com a minha máquina industrial, teria quebrado a agulha. Ela disse para mim que a máquina doméstica dela faz e faz reta, que a minha ficou torta. Então, ótimo. Manda esse vídeo para mim, me explica, me mostra uma técnica para ficar bem certinho, que a próxima eu vou fazer igual. Aí eu entrei lá no Instagram dela. Ela tem 200 seguidores. A pessoa não tem uma foto. Então, provavelmente deve ser até fake. Vamos focar em fazer conteúdo. E quando vocês recebeu ali aí, acho que foi a Nil que falou que nunca recebeu crítica. Nil, se você começar a aparecer e fazer as coisas, se prepara que você vai receber. Mas é normal. E o que eu acho interessante não são aquele que você está prestando serviço. São costureiros que, em vez de se unir ou chegar e falar assim: ô colega, ó, eu tenho uma técnica assim que fica melhor. Você não quer aprender a fazer ela? Eu te ensino. Simples assim. Sabe? Não, vem atacar, vem criticar. Gente, enquanto o pessoal tá perdendo tempo com essas bobeiras, nós estamos indo. E a gente não vai agradar ninguém, né, Ricardo? Olha, eu não critico mais nenhuma costureira. Depois que eu descobri de uma cliente que ela chegou para mim. Veja a história, gente. Senta que lá vem história. Vou tentar ser bem breve. Mas assim, ela chegou para mim, era uma cliente de indicação, conheci duas pessoas. Aí ela chegou lá e disse assim: Ricardo, olha para aqui essa peça, olha o que a costureira fez a costura errada. Aí eu disse: meu Deus, e até com a linha de outra cor, um negócio todo grosso, um bolo de tecido dentro. Veja o que você consegue fazer aí, porque ela não sabe fazer não e tal. E ela me cobrou esse negócio aí, não foi barato e fez assim, aquele bafafá, né? Aí eu digo: meu Deus, como é que é para um negócio desse, né? Aí eu falando já mal, né? Depois que eu descobri, aí veio uma amiga dela que já veio, fez: fulana veio aqui, eu disse: veio. Aí ela fez: ah, que bom. Ela tava tão nervosa porque a mãe dela fez uma peça
da roupa dela, fez errada e ela tava lá que a roupa tava doendo e tudo mais, apertada. Aí eu disse, foi. Aí depois que eu descobri que, na verdade, não era outra costureira, e sim a mãe dela, que tinha uma maquininha, que fez sem saber, na hora. Considerado assim, mãe, faz aí a costurinha rapidinho aí pra mim, que eu tô precisando usar esse vestido. Tu tá entendendo que ela preferiu dizer que outro profissional fez isso, mas isso aí foi uma forma de manipulação do cliente, tá? O cliente que estiver me vendo aí, não tá me vendo não porque é do costureiro, tá? Mas eu falo mesmo pra ele manipular a mim para eu ficar compadecido e cobrar mais barato. E foi exatamente o que eu fiz. Tu estás entendendo? Vê que aí, depois que eu descobri essa daí, agora o Hoje, cliente chegou para mim, pode ser até verdade, mas hoje eu vou ficar com o pé atrás. eu não caio mais nessa também que eu aprendi, mas a questão é, se acontece isso, quando eu preciso consertar alguma coisa, eu cobro mais caro. E assim, eu aprendi, eu não falo em hipótese alguma mal de outra costureira, principalmente para cliente. Às vezes a gente pode falar ali entre nós, costureiro, entre nós ali no Então, WhatsApp, alguma coisa. Mas em para hipótese quem alguma, porque o não, cliente, quando ele quer as coisas, ele pede para pôr um zíper azul na peça preta, ele quer resolver o problema dele. Depois ele se arrepende ou ele já saiu e já voltou e ele quer consertar e ele vem com aquela conversa. Eu pego muita peça de a mães, avós, costura na mão e faz. Aí a pessoa chega aqui e fala para mim sempre assim. Eu sempre desarmo ela nisso. Quando ela chega e fala, olha o que a minha mãe fez, olha o que a minha avó fez, eu falo sempre para elas assim: isso é declaração de amor. Porque no tempo hoje que ninguém sabe fazer nada, uma mãe, uma avó fazer uma costura para resolver o teu problema, para você sair, para mim é declaração de amor. Porque exatamente. ama, porque é um cuidado. Então, quando eu falo isso, eu já desarmo eles e acabou o assunto. Gente, não fala mal de outra costureira para os Não. seus clientes. É isso, é uma ética, igual médico, igual qualquer outro profissional, advogado, não fala. Porque nisso você vai estar descredibilizando a categoria. Quando aconteceu uma coisa assim, que a gente vê umas coisas absurdas, você fala, nossa, complicado, né? E muda de assunto. Acabou. Pois é, eu realmente eu fiquei assim, cara, fiquei de cara com esse tipo de coisa. Mas o problema é que realmente foi enganação, né? Então, gente, a gente tem outra perguntinha bem legal que Rosane tem já faz um tempinho que faz relativamente pouco tempo eu saí nessa pergunta faz um tempinho, então ela tá mais fresco na mente dela, tá? Quais os desafios para montar o ateliê em casa ou fora? Quer responder logo, Rosane? Sim. Olha, vou responder os dois, né? Que eu tive ateliê Uhum. em casa e eu tenho um ateliê comercial. Existem muitos desafios. Só que quando você está lá parada, é muito pior do que você enfrentar esse desafio e começar. Eu sempre falo, começa com o que tem. Eu lá no meu, eu vou até depois colocar aquele vídeo no YouTube, que eu depois vou deixar até o link do YouTube aí para vocês, que eu fiz um canal no YouTube e eu gostaria da colaboração de vocês para lá se inscrever no meu YouTube, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, também quero. E aí, conforme for crescendo as visualizações, os inscritos, eu vou ganhar dinheiro também, É tá bom? monetização, né, gente? Precisa, gente. É um problema, tá? É visualização do YouTube. Aí eu tenho esse vídeo que era no meu quarto. Era 1,5 m, 1 m por 1,5 m, meu cantinho do meu ateliê no meu quarto. Mas eu comecei. Isso que é o importante. Não fica esperando, eu preciso costurar, eu não tenho espaço na minha casa. Porque eu não tô conseguindo uma renda, eu não consigo sair para trabalhar fora, por várias situações. Começou em casa, claro que seria excelente. Se conseguisse já alugar um lugar comercial com maquinário industrial, seria ótimo. Eu comecei com uma máquina doméstica Singer bem velha. Depois eu comprei uma segunda máquina doméstica. E dentro da minha casa, meu marido comprou a chinesinha, era só BO. Quantas vezes meu marido chegava do trabalho e estava chorando porque as máquinas domésticas, as minhas, eu não estou criticando máquina de ninguém. As minhas máquinas, eu tenho uma Sun Special e eu tenho uma Singer. Sinceramente, as minhas não servem para nada. Eu costurava, eu fazia, mas, gente, eu passava mais tempo desembolando bobina, ia pro técnico, e o técnico falava que era lançadeira, e beleza, chegava em casa, eu costurava, tipo, 2 horas com essa máquina, depois desandava tudo de novo. Eu com trabalho para fazer, meu marido chegava e eu chorando, nervosa,
para mim foi muito difícil, mas eu comecei. E isso é importante. Quando eu vi que o negócio cresceu, que chegou num ponto que estava difícil dentro da minha casa, os desafios. Você montou alguma coisinha na tua casa, você está trabalhando dentro da tua casa, só que a tua família te vê como a mãe e como a esposa, não te vê como a costureira empreendedora. Você tem que sair da máquina para fazer comida, você tem que sair da máquina para estender roupa, você tem que sair da máquina para dar uma ajeitadinha em casa. Porque eles não entendem que você está em casa o dia todo e você não fez o serviço de casa, você não fez o que foi preciso porque você está trabalhando. Não entende. Desafios. Então tá, vou sair de casa com medo. Medo. Só que eu sempre digo, eu sempre falo isso para os meus filhos, para o meu marido. Eu sou que nem aquele animal que dizem que quando você olha dentro de um animal, tem duas opções. Ou ele te ataca, ou ele abaixa e chora. Eu já ataco. Então, quando eu tô com medo, aí que eu vou mesmo. Eu vou com medo mesmo. Não tem como, gente. Vim pro ateliê comercial, a responsabilidade de um aluguel, o medo de ter. Eu tinha cliente, mas eu falei, nossa, e é isso, o cliente não vinha. Falei, vamos com fé e coragem. Foi a melhor coisa que eu fiz. Cheguei nesse ateliê comercial com uma máquina industrial e 2 manequins, mais nada. Eu já contei isso, né? Não tinha nada, era tudo vazio aqui. Não tinha nem água para dar para o cliente. Trazia uma garrafa descartável com gelo. Foi extremamente difícil, mas vale a pena todos os dias. Eu agradeço a Deus por ter tido essa coragem, por ter tido essa força de vontade, ter vencido esse medo. Existem desafios, mas eu posso falar para vocês que a colheita é muito maior, sabe? Você se posicionar como profissional, a tua família te respeitar como uma profissional, sabe? De olhar e falar assim, nossa, minha mãe tem um trabalho, minha esposa tem um trabalho. Eles te olham diferente. Gente, não tem como. Eu sei que aí tem mulheres que têm mães doentes, filhos com autista, que não pode sair de casa. E eu entendo Tudo perfeitamente. bom, né? Mas né, para mim foi muito importante isso, porque eu não tinha quem me segurava dentro de casa. O que me segurava dentro de casa era o medo de sair, começar uma coisa nova e às vezes o medo tá na cabeça da gente, porque quando eu vim para cá, as pessoas falavam assim: "Nossa, que maravilha, não tem nenhum ateliê de porta para rua nessa cidade. Nossa, como é bom". Foi isso, foi. E eu falo para vocês, quem tiver a coragem, faça isso, depois vocês me contam. É muito mais vantagem do que desvantagens. A realidade das costureiras é essa mesmo. A gente começa em casa, eu comecei em casa, é um negócio da família. Então, minha mãe começou em casa, mas a minha carreira como costureiro foi em casa. Então, eu comecei com uma maquininha doméstica. Eu tinha antes, eu já trabalhei em outros locais, mas a gente que é costureiro, tá no sangue da gente, a gente sempre tem uma máquina para a gente fazer algumas coisas, né? Costura ali, costura aqui. E eu comecei comercialmente em 2015 a atender ao público para mim, tá? Antes eu trabalhava com a minha mãe. Então, para mim, eu comecei público mesmo em 2015 em casa, tá? E comecei a crescer, comprei maquinários e foi basicamente assim, comprei uma overlock chinesinha, verdinha. Não, minto. A minha mãe repassou para mim e eu paguei bem baratinho, porque ela tem comprado um industrial para ela e ela tinha essa verdinha lá que já estava meio que parada e eu paguei bem baratinho para ela, porque ela para poder auxiliar na compra da dela. E a máquina não dava, mesmo trabalhando pouco, mas era questão de vou deixar para lá, ela é muito ruim. Então depois eu comprei uma doméstica nova, para você entender, uma Janome, não foi nem de marca, uma Janome que eu fazia conserto, ganhei muito dinheiro com essa doméstica. Depois, com o mesmo dinheiro que eu fiz com ela, comprei uma reta industrial. Já me desfiz de todas essas daí. Comprei uma outra reta eletrônica. Também já comprei. Ou seja, vim trabalhando, trabalhando, trabalhando até conseguir a minha máquina. E nesse meio tempo, a gente que trabalha em casa, eu acho que para a mulher é mais difícil, tá? Eu vou ser bem sincero. As mulheres, elas sofrem mais com essa questão de ter uma dupla jornada. Então, se ela tá em casa, cara, ela vai ter que fazer comida, ela vai ter que cuidar de filho, cuidar da casa, da roupa. É exatamente o que o Rosane falou. E as pessoas que estão ali dentro não vão entender, tá? Porém, eu, quando estava em casa, eu também ficava à disposição da minha esposa para fazer alguma coisa ou ir em algum lugar. Eu tinha que parar. E isso me gerava um desconforto, porque eu tinha noção que eu precisaria trabalhar muito, porque como eu trabalhei antes, eu cumpria horário. Então, se eu tinha um horário numa empresa
TLT, então eu teria que ter um horário fixo também no trabalho. Então é essa concepção, né? Então, eu digo, não, eu tenho que ir para um ateliê. Aí eu tinha uma amiga que tinha um restaurante e eu aluguei uma sala lá. E fiquei trabalhando lá meio período, mas era mais flexível. Então eu pegava gente do restaurante e depois pessoas de onde eu moro. E bateu a pandemia. Então eu parti para outra coisa. Como era muito online, eu digo, não vou atender e vou fazer coisas online. E foi com a minha mãe, ficava lá, ficava cá. E depois que acabou a pandemia, eu digo, agora vai ser outra guinada na minha vida. Vou montar uma loja física na rua, tá? Onde eu vou precisar atender novos clientes, ter uma jornada de trabalho mais eficiente, com 8 horas de trabalho, enfim. E até hoje. Então, é essa pegada. Eu garanto a vocês, vai ser difícil. No começo, vocês vão fazer da seguinte forma, um conselho, tá? Começa aos poucos, vai para aluga uma sala mais barata e depois vocês vão para um lugar melhor. Porque se faz necessário você enfrentar seus medos de maneira geral, tá? É medo na costura, de pegar um serviço que é mais trabalhoso, que a gente precisa trabalhar esse medo, e precisa trabalhar o medo também de enfrentar os problemas que estão fora do controle da gente. Porque a gente em casa, a gente está na zona de conforto, tá? Se eu não trabalhar naquele dia, tudo bem, eu não vou pagar aluguel. Mas quando você tem uma loja fora, você sabe que você precisa de responsabilidade para pagar aluguel, quando você tem funcionário para pagar também um ajudante. Então, a gente precisa, nós costureiros precisamos ser destemidos, a gente não pode ter medo de nada não, tá? Tanto de serviço quanto de sair de casa e buscar novas opções, tá? Oportunidades, ver a oportunidade. Não é Sim, verdade? sim, é verdade. Pois é. Então, gente, tem mais alguma observação, Rosane, Não, sobre Ricardo, essa eu acho questão? eu acho que nós Ó, respondemos gente, quase já está praticamente todas, né? 45 minutos. O que é que tu acha de a gente responder mais alguma outra bem legal? O que é que tu acha? Pode Tu tem ser. alguma? Quer que Não, eu faça ou tu faz? pode fazer, pode fazer. O que é que você sobre essa daí, ó? Você acha que o salário que faz compensa mais do que trabalhar registrado? Nem tem comparação, né, gente? Ó, essa questão de quando eu trabalhava, a concepção minha, ó, eu trabalhava numa empresa e ganhava um salário mínimo mais comissão, tá? E ninguém consegue viver com salário mínimo, não. Eu acho que ninguém consegue, né? Então, a gente precisa de ganhar o salário mais comissão. Então, eu pensei o quê? Ó, eu me empenho tanto nessa empresa que se eu montar uma coisa para mim aqui, eu vou me dar bem, tá? E muitas vezes a gente se ilude por causa disso, porque a gente precisa criar uma estratégia, porque a gente trabalha na empresa e acabou o horário de trabalho, a gente se desliga, né, do trabalho, né? Por mais que a gente tenha algumas coisas para fazer, mas assim, quando você vai empreender, quando você vai ter montar um negócio para você, você tem que pensar em tudo, tá? É pensar em aluguel, é pensar em horário de trabalho, é pensar em como captar novos clientes. Então, eu pensei o quê? Cara, se eu tenho muita coisa aí, eu preciso ganhar dinheiro, esse negócio tem que valer a pena. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta na precificação, porque senão você vai querer ir para outra loja ou vai trabalhar para outra pessoa. Então, ganha mais dinheiro quem sabe administrar bem. Você precisa ser empresário, não costureiro. Eu acredito que é essa pegada. Você tem que ser costureiro, claro, montar o seu nome, mas você também tem que ter uma visão empresarial. É questão de você, tipo, se diferenciar de pessoa física, eu, Ricardo, costureiro, e tem a empresa. Tanto é que é pessoa física e pessoa jurídica, são duas pessoas diferentes. Quando você começa a identificar que são duas pessoas diferentes, você tem que esquecer você e pensar na sua empresa, tá? Porque é a empresa que paga você, tá? Você depende dela para você receber sua grana. Quando você entende isso, você começa você vira a chave. Vira a chave. Eu, eu falei pro meu marido ontem, tava fazendo umas contas. Há 2 anos atrás eu trabalhava registrada e essa foi uma situação que eu já costurava. E o meu medo era tanto e a minha insatisfação com o meu trabalho, porque eu ganhava razoavelmente bem. Na época eu já ganhava 2 salários há 2 anos atrás. E eu tinha medo de parar com aquele trabalho e focar no que eu amava, que era a costura. Mas eu estava infeliz, muito, muito infeliz nesse trabalho. E foi onde que eu acabei ficando doente e as coisas surgiram para mim não ter opção e vim trabalhar com a costura. E ontem eu estava fazendo umas contas e até falei pro meu marido, eu trabalhava lá 180 horas
por mês. Hoje, aqui eu trabalho entre 130, 140 e eu ganho o dobro do que eu ganhava lá. Então, existem desafios? Existem, mas o que que você quer para você? Quem você quer ser? O que você planeja ser? Porque eu li aqui que uma colega colocou assim que é complicado, porque eu sei sobre isso, viu, Neu? Que você recebe o dinheiro já vai direto para a despensa, né? Para as coisas, supermercados, tudo. Uma coisa que talvez poderia ajudar vocês é comprar mais no cartão. Porque se você compra tudo no cartão, fica uma dívida só. E você consegue guardar o seu dinheiro, chegar naquele dia, você paga aquilo e você vai conseguir ver dinheiro. Porque realmente vai saindo picado. E eu não tenho toda essa organização, não. Eu ainda tenho essa questão. Ai, dia 10 você vence isso, dia 15, dia 17. Então, tem essas contas que eu vou colocando por semana, mas realmente, só que se você não conseguir, se você não tiver um planner, ou um caderninho, ou uma coisa no computador, uma planilha, qualquer coisa, você nunca vai saber quanto você ganha, você não vai saber se tá porque o dinheiro vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo. Só que hoje eu posso dizer, eu ganho o dobro do que eu ganhava. É fácil? Não, mas é totalmente possível, desde que você saiba o que você quer, onde você quer chegar. Exatamente. E essa é a grande dificuldade da maioria das costureiras, que elas, as pessoas começam a introjetar na cabeça dela que só uma renda extra, não é uma profissão. E faz assim, e você ganha dinheiro fazendo conserto de roupa? É exatamente isso que eu escutei, entendeu? Eu tava no sinal ali para indo para minha loja, aí o cara que trabalha no organizando o trânsito, né? Aí ele fez, eu vejo tu passando todo dia, tu faz o quê? Aí eu disse, não, eu sou costureiro, eu tenho uma loja ali na frente. Aí ele disse, oxe, e ganha dinheiro fazendo isso? Mesmo assim, porque tu sabe que a gente no Nordeste fala assim, né? Oxe, e dá dinheiro esse negócio aí? Aí eu digo, rapaz, tu ganha quanto? Aí ele fez, eu ganho 1.800. Aí eu digo, rapaz, eu acho que ganho mais que eu dobro de tudo, sim. Ó, Aí aí ele, tem uma aí amiga que ele, tá. porque, Tem uma como amiga se fosse assim, você tem que ter orgulho do que você faz. Tem uma amiga aqui que tá assistindo a gente, ela disse pra mim que chegou um senhor lá no ateliê dela e falou assim: esse serviço dá dinheiro? Ela falou: dá. Aí ele falou assim: não, porque minha mulher é costureira também, eu compro linha pra ela, eu compro as coisas e ela faz, e nunca tem dinheiro, ela nunca tem, eu tenho que comprar as linhas pra ela, eu tenho que comprar não sei o quê. E detalhe: essa amiga nossa que tá aí, o mês passado ela fechou com 6 mil. Então, vocês entendem, gente? Ela trabalha em que, casa ou em que loja? o ateliê dela na casa dela. Só que ela fez, tipo assim, na sala. É na sala, de frente para a rua. E é só ela, né? Então, ali tem a pessoa tem um acesso, ela tem a plaquinha, ela é super organizada sobre ela não deixa o cliente embora sem dar 50%, ela recebe 50%. Essa semana mesmo, ela disse que a sacola dela já tá a semana dela tá fechada. Então, olha só, olha o posicionamento. E aí, depois que ela começou a acompanhar a gente, ela começou a fazer essas coisas de internet, ela começou a ela fala pra mim assim, Rô, eu não saio, então eu tô usando minhas roupas de sair para trabalhar. E os clientes já começou a ver ela, olha o que é posicionamento, gente. E quando eu comecei a conversar com ela, se eu não me engano, ela falou pra mim que estava fazendo 3 mil por mês. Ela dobrou, gente. Olha que máximo. É possível. Exatamente. Cara, é pra gente poder viajar, é pra gente poder comer bem, é pra gente comprar presentes pra nossa família, é a gente se presentear. Quando teve no dia das costureiras, foi num sábado, eu fui trabalhar e eu fiz uma enquete que eu achei bem interessante, que eu perguntei a ela se você se presenteava como costureira. E muitas das costureiras não param para pensar que é um trabalho que a gente ama, tá? Muitas das costureiras a gente trabalha por amor, mas assim, é porque é romantizado muito, mas assim, é pensar em comprar um presente para a gente, como costureiro, a gente pensar em nos valorizarmos, em comprar alguma coisa para a gente, comprar para nossa família. Então, para isso, a gente precisa saber botar preço, precisa fazer as coisas certas para que a gente possa ter as coisas da gente daqui para frente. Então, essa mensagem que eu tenho que eu quero passar para vocês, que vocês pensem no futuro de vocês, pensem na família de vocês, que quando vocês começarem a se valorizarem. Vocês, tá? Você que está me escutando aí, você que tem que se valorizar. A partir daí, quando você tem a sua autoestima,
você vai perceber que as pessoas vão entender, porque tem a linguagem não verbal que a Rosane fala tanto. E quando você tem autoestima, ninguém lhe bota para baixo, não, gente. Nada lhe abala. Então, seja a mulher valorizada que você precisa ser, tá? Mesmo que você às vezes esteja meio cabisbaixo, mas não se deixa abalar, porque você, se você não se posicionar, você não vai ser valorizada. E começa por você. Sim. E assim, é um conselho que eu dou para vocês. É, as que estão bem no começo, que ainda tá se sentindo muito perdida, se posiciona e pensa assim na cabeça de vocês. Eu vou mudar, os meus preços são esses, faz essa conta que eu ensinei vocês e se posiciona. Por quê? Pensa assim, ó, se nada der certo na costura, eu arrumo outro trabalho. Mas não fica trabalhando por migalha. Não fica trabalhando por 5, 10 reais trocadinho. Você chegar lá no mercado com esse dinheiro, você não compra nada. Se você precisar numa farmácia comprar um remédio para o teu filho, você não consegue comprar com esses trocadinhos. Então, a partir do momento, se todas se unissem e se posicionassem assim, não ia ter, eu vou lá na fulana porque ela cobra 10 reais ou 5 reais. Não. Se começar todo mundo ter um padrão, isso aí, gente, não é extorquir o cliente, não é ser desonesto. É você se posicionar e você respeitar a tua classe. O dia que vocês entenderem a importância que nós temos dentro da costura, da gente pegar uma peça, salvar a peça. Eu tô com eu vou pôr nos stories depois uma blusa queimada aqui. Você resolveu aquele problema. Você é capaz de resolver problemas terríveis. E aí, por 10 reais, 15 reais? Não, gente. Se for para Exatamente. ser assim, muda de profissão. Pois é. Gente, é isso mesmo, tá? Se não der para você fazer, se sentir bem cobrando aquele valor, é melhor não fazer. Eu mesmo já pensei em vários momentos em sair da profissão, porque por falta de conhecimento meu, falta de valorização, falta de autoestima baixa. Acho que a autoestima, quando ela tá baixa, você não consegue se vestir bem, você não consegue pensar em como ganhar dinheiro. A gente precisa de um estímulo, tá? E a gente está aqui para tentar modificar essa questão, porque a autoestima ela depende de vários fatores. É fator de grana, é fator de você se sentir bem com a profissão, orgulho da profissão que você tem, é as pessoas verem você de forma diferente, mesmo que algumas não vejam, mas é uma minoria, tá? Então, você sentindo que você tá se valorizando, não tem outra pessoa que vai dizer ao contrário e você vai aceitar. Sim. Então, essa questão, é uma coisa de dentro, é um fogo. Sabe como é que é? Um fogo que é porque você leva para um lado, né? Mas assim, é uma chama onde a gente precisa deixar ela crescer, tá? Deixar ela crescer. E não é arrogância não, tá, gente? Não é arrogância, tá? É questão de se sentir valorizado. E ninguém pode dizer ao contrário de vocês. Sim. E assim, é outra coisa que eu quero falar para vocês. Por exemplo, aí uma colega colocou aqui, Nadir, semana passada uma cliente me falou que sou careira. Eu recebi como elogio. Aqui na minha cidade já tá assim. Eu vou lá no ateliê da Rosane. Nossa, mas ela é careira. Mas ela resolve o problema. Nossa, onde você foi? Eu vou lá na Rosane. Nossa, mas você vai lá? Ela tá se achando. Gente, põe uma coisa na cabeça. Bem séria. Quando a gente não tem como você se posicionar, igual eu tenho falado para vocês, na vestimenta, no jeito de falar, no jeito de se comportar, e as pessoas não veem diferença. E quando elas veem diferença em você, é o olho dela. Ela vai te olhar como, nossa, que mulher interessante, ela tá evoluindo, ela tá batalhando, ela tá crescendo, ela tá agregando para a sociedade, ou assim, nossa, que metida, soberba. Isso não sou eu, não é vocês, é o olho de quem tá vendo. E quem vê do jeito, sinceramente, cada um vê como quer. Eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, eu sei que chegar um problema aqui gigante, uma peça, eu vou resolver. Na hora eu posso não saber, mas eu vou ligar para meus amigos, eu vou procurar no YouTube, eu vou resolver. E eu acredito que vocês são assim também. Então, a partir do momento que vocês têm essa certeza dentro de vocês, põe isso para fora. É isso que o Ricardo tá querendo dizer. Esse fogo, põe isso para fora e queima mesmo. Queima. Queima de inteligência, queima de força de vontade de vencer.
queima, porque não adianta a gente ficar com medo do que as pessoas vão pensar da gente. Vocês acham que se eu tivesse preocupada com o que as pessoas vão pensar de mim, eu estaria cobrando mais baratinho, eu não estaria me arrumando tão bem? Não, eu sei. Ah, mas você se acha? Gente, se eu não me achar, quem vai me achar? Oh, pode aparecer uma aqui muito melhor que eu, mas igual eu não tem. Então, faça isso, gente. Sejam perfeitas no que vocês podem ser hoje e começa a melhorar todos os dias um pouquinho mais. E não deixe que ninguém venha ofuscar o brilho de vocês, porque tá cheio de gente assim, querendo ofuscar o nosso brilho. Mas nós sabemos quem somos, nós sabemos o que somos capazes. E o dia que eu entendi o meu, acredito que o Ricardo entendeu o dele. Quando vocês entenderem o propósito de vocês, você vai falar assim, não acredito que eu era capaz de tudo isso e eu deixei todos esses talentos escondidos. Então, começa a pensar melhor sobre isso. Exatamente. Ó, eu vou dar uma dica aqui, que esse Instagram, como é do costureiro, a gente pode dar umas dicas aí legal. Ó, quando você O meu não é não. se veste bem, mas assim, você vai manipular o cliente. Olha que palavra feia, né? Horrorosa, manipulação. Manipulação, gente, é só uma palavra que as pessoas deturpam de uma forma pejorativa, tá? Mas é pela perspectiva, tá? Imagine você vê uma pessoa bem chique e ela está trabalhando numa empresa e você sabe que aquela pessoa ali ela tem a linguagem não verbal de uma pessoa sofisticada, chique, e ela está vendendo. Você vai na, sei lá, na loja da Gucci. Você vai pedir desconto na loja da Gucci? Senão você vai se sentir pobre. Você vai se sentir pobre. Então, se vou na loja de Rosane e vejo Rosane toda chique desse jeito, tu acha que eu vou pedir desconto a ela? Ela vai dizer assim, minha gente, você não é que meu preço é caro, é você que é pobre. Então, é essa questão. Você precisa manipular. E as pessoas querem se espelhar em vocês. Porque imagine, você é uma costureira e você não se veste bem. Tem condições. Tu acha que quando as pessoas dizem, eu vou no alfaiate? Eu nem sou alfaiate, porque quem é alfaiate é que trabalha com terno, que faz roupas de alfaiataria, dessa pegada. Mas eles me chamam de alfaiate. E eu aceito, né? Claro, né? Eu sou costureiro, mas eu gosto de receber. Então eu vou no alfaiate, porque eu me visto bem, eu Aí me vai, porto bem. Tem a linguagem, aí vai chegar no alfaiate e vai encontrar o alfaiate de camiseta? Como assim, né? né? Não tem condições. Então, por isso que antes eles me pediam desconto. Eu cobrava numa barra original, eu sempre cobrei um pouquinho mais caro, mas eu cobrava R$ 25 até a época do carnaval. Hoje eu cobro 40 e ninguém me pede desconto. Ninguém me pede mais desconto, porque eu estou bem vestido. Eu sou um alfaiate, entendeu? Não é qualquer pessoa que ele está lidando, não, gente. Só vem para mim quem pode, quem quer, quem tem a possibilidade de desfrutar dos meus serviços. Já pensasse um negócio desse? E, Porque você tem que ser a desejada da família, ó, da sua cidade, da entendeu? Esse categoria, né? costureira que seja. E assim, né, Ricardo? As pessoas, elas entendem assim, a valorização. Ou o alfaiate, você ainda tá na vantagem, né? Ou a modelista. Porque isso te colocaria num nível lá. E aí, nós trabalhamos com ajustes e consertos. As pessoas perguntam para mim essa questão. Nossa, você não faz roupa? Eu sei fazer, mas a minha demanda de ajuste e conserto é muito grande e eu priorizo isso. E qual que é o problema? Porque eu acredito que quem trabalha com ajuste e conserto bem perfeito, bem feito, ela faz muito mais do que uma modelista. Porque a modelista, ela cortou, desenhou, cortou, costurou. Agora, e você vai resolver aquele problema que aquela peça veio torta? Aí a Val aqui, ela tá perguntando assim, que ela faz roupa, Val Gamaju, que ela faz roupa sob medida e o que acha, né, de ficar só com os concertos. Olha, você precisa entender qual é a demanda que você tem aí. Para mim, hoje, não compensa. Aqui na minha cidade, você vai falar assim, vou fazer um vestido de festa, que era o meu nicho maior no começo, quando eu comecei, né? Eu pulei do artesanato para roupa de moda festa. Quantas pessoas vão fazer um vestido por mês? Quantos vestidos de festa você consegue fazer por mês? Quanto que você cobra num vestido de festa? Hoje aqui, na minha cidade, por mais bem feito que seja um vestido, não consegue fazer mais de 600, 700 reais. Você consegue dois? Será que teria... Com a quantidade de roupas de festa que tem roupa para alugar, as pessoas não mandam fazer. Um exemplo, o ano passado uma cliente comprou um vestido, na verdade ela comprou dois, R$ 800 cada um. Aí ela comprou as rendas.
As rendas dos dois vestidos saiu quase 1.000. E ela trouxe para mim montar esse vestido, botar as rendas, fazer bainha e colocar uma manguinha com o tecido que eu tirei da barra. Ficou R$ 650. Então, olha quanto que custou esse vestido, mas a pessoa não tem a cultura de mandar fazer a peça sob medida para ela, pelo menos aqui. Então, eu falo assim, você tem que fazer essa conta aí. Quantas peças você faz por mês? Como aquela coisa do cliente ficar vindo, provar roupa e volta e não deu certo, isso não dou conta disso. Então, para mim, na minha opinião, nada me paga melhor do que ajuste e conserto. Bom, eu estava conversando com a menina da UPA das roupas, tá? E ela disse uma frase que explodiu minha mente, tá? Que não existe, ó. Mas assim, está muito mais raro você ter costureiros sob medida, tá? E nós que consertamos roupas somos os novos costureiros sob medida. Para pensar, gente. É exatamente isso que acontece. A cliente vai numa loja e a roupa não tá sob medida, não tá de acordo com o corpo dela. Então ela vai para nós costureiros e a gente vai transformar ela sob medida. Porque a roupa sob medida de alta costura, ela é caríssima. Então ela vai para o costureiro que vai fazer o conserto de roupa, e ela vai ficar sob medida. Então, gente, nós somos os novos costureiros sob medida, tá? Então não se iludam que as coisas se modernizaram e a gente vai substituir os costureiros sob medida. Vocês pararam para pensar que isso pode acontecer o mais breve possível? Sim, É, principalmente ver- porque em época de Shein é super complicado, misericórdia. Mas assim, e eu ela também falou pego, eu tenho aqui, ó. clientes. Então, eu li A aí. UPA aqui, ela Eu falou, tenho não só. clientes que me traz roupa de R$ 1.000, de R$ 800, calça mesmo, alfaiataria, para mim fazer para ela sob medida, mesmo vindo uma peça. E eu fotografo todas as etiquetas das peças que chegam aqui, graças a Deus, pego muita peça nova. Mesmo assim, eu preciso deixar de acordo com o corpo dela, uma peça de R$ 1.000, gente. Então, olha a Exatamente. importância do nosso trabalho. Olha a importância do nosso trabalho. Exatamente. Já são nove e um quebradinho, gente. Vamos, Aí eu acho que a gente pode vamos finalizar, não pode, terminar, né? Rosane? Vai Vamos ficar terminar, tá? muito, Tem alguma muito. observação aí para falar para as meninas? Agradecer. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a todas que participaram. Aqui tá 48, mas assim, já teve a mais de 50 que eu percebi aí, tá, gente? E agradeço demais, demais a vocês que estão aqui. Vai ter novidades essa semana, tá? Teve algumas perguntas aqui que elas não podem ser respondidas em vídeo dessa forma, em live, mas ela se faz necessário uma videoaula explicando sobre coisas relativas à tecnologia, que é interessante a gente mostrar na prática, tá? Então, eu estou para fazer umas videoaulas essa semana, vou postar nesse Instagram que a gente está falando aqui, e vai ter várias coisas legais daqui para frente, tá? E assim, eu quero também agradecer vocês, né? Porque eu recebo muita mensagem. Eu sou muito grata a Deus por ter entrado nesse meio e estar falando com vocês. Vocês me dão um retorno gigante, assim. É 99,99% de carinho, de amor. Uma outra coisa assim, mas isso nem passa despercebido. E eu sou grata por estar falando com vocês, por estar ajudando vocês, por estar recebendo feedback de vocês. Depois eu vou fazer um store e eu vou deixar lá o link do meu YouTube, se vocês puderem lá se inscrever, porque aqui eu tenho 3.000 e poucos inscritos. Inscritos não, seguidores. E aí, o que que acontece? Eu tenho muito cliente aqui. E nós vamos, eu e o Ricardo, assim, o Nilson, né? Quando o Nilson tá muito corrido, gente, por isso que ele tá meio sumido mesmo. Mas assim, É. eu e o Ricardo, nós estamos mais um pouco desocupados em termos de estar falando aqui. O nosso projeto não está tão apertado como o do Nilson, mas nós vamos estar falando lá no YouTube. Nós vamos enviar link para vocês entrarem, porque tem assuntos que precisam ser conversados de costureiro para costureiro. Não dá para ficar falando aqui onde tem cliente, onde tem parente, onde tem todo mundo. E eu não quero eu não quero fazer um outro Instagram para botar só essa coisa de conversar mesmo bem pessoal. Então o Ricardo me deu a ideia de reativar meu YouTube. Eu estou reativando e gostaria muito de ter vocês lá, que vocês me apoiassem nessa parte. Obrigado. Nós vamos estar fazendo mais lives e isso aí.
É isso aí. Porque o YouTube a gente pode colocar conteúdo mais denso de gente. Esses conteúdos que a gente faz de live é uma coisa mais descontraída. Conteúdo mais denso é aquele conteúdo onde a gente vai mostrar na prática, conteúdo específico, onde a gente não vai interagir com ninguém. Esses conteúdos que são vídeos rápidos, eles são superficiais. A gente não aprende muita coisa, não. O ideal é a gente ter conteúdo denso, é conteúdo maciço, onde a gente vai falar na prática como funciona. Então, para isso, a gente precisa criar vídeos no YouTube, precisa ter audiência. E vocês estão aqui para fazer a gente crescer, para ajudar a gente a crescer e criar mais conteúdos para que a gente possa distribuir isso com mais facilidade para outras costureiras também pegarem. Porque a intenção dessa é essa, é mudar uma cultura. Porque todo mundo, todos nós costureiros, mudando essa mentalidade, todo mundo vai ganhar, gente. Tem que pensar assim, ó, todo mundo ganha. Porque se todo mundo vai cobrar mais caro, então todo mundo vai ganhar, né? E Então a assim, gente né? precisa mudar isso. E assim, né, Ricardo? Por exemplo, igual eu acredito que muitas meninas aí, elas estão trabalhando e ouvindo a nossa live. Quando a gente para Sim. fazer live, a gente precisa ficar essa hora parado, né, falando. E esse meio do YouTube é uma questão que depois vai ajudar a gente, porque essa hora não tem como a gente ir costurando e fazendo. E é uma hora que nós estamos deixando de estar costurando, atendendo o cliente. Eu tô com o ateliê trancado a chave. Porque se ficar aberto aqui, a pessoa chega e entra, eu não posso falar. Então, isso eu acho que é tudo uma questão de apoiar lá. Jaque tá falando que me apoia o Ricardo. Muito obrigado, Jaque. A Nil falando que atendia de chinelo. Depois que me conheceu, tá colocando a melhor roupa dela. Olha só, não existe comentários mais gostosos de Não. ler? Gente, Não. é muito gostoso. Até o Nilson falava assim para mim quando eu fiz um vídeo, ele fez, e cadê o sapato, Ricardo? Eu disse, não, eu tô de chinelo aqui. Ele veio, rapaz, faz esse chinelo, já caiu uma tesoura no meu pé, não sei o quê. Porque eu não tinha esse cuidado. E Rosane começou a falar, Ricardo, tem que usar uma roupinha melhor, né, para poder, né, ganhar um dinheiro. Claro que ela vai com aquela delicadeza dela, né, falando para gente, porque a gente precisa, às vezes, receber umas puxãozinhos de orelha para poder melhorar a Sim, situação, né? sim. Mas olha, Né? obrigado, viu, Mas assim, gente? é a questão de mudança mesmo, né? E então, a autoestima também subindo, você vai se cuidando mais, né? Vai mais para mim, a mulher gasta muito mais dinheiro, né? Mas eu vou no barbeiro, vai num lugar, vai no outro, a gente acaba se virando. E mulher tem um custo maior, né? De manutenção. A carcaça do homem é mais tranquila. Ricardo, o que você acha da gente marcar uma live para sexta-feira? Como que tá? Na parte da Ótimo. manhã. Já Parte vamos da manhã, deixar tá falado aqui então, tranquilo. gente. Mas nós vamos fazendo. Porque é muito gostoso compartilhar a nossa experiência com as meninas, é muito interessante. Depois você coloca uma caixinha também, eu coloco sobre. Porque são dúvidas que, para quem está no começo, é importante. E é bom a gente passar esse momento junto, né? E na sexta-feira de manhã, cedinho, tipo 8 horas para você, tá bom? Ótimo. Perfeito. Então, vamos já deixar falado. Nós vamos Pronto. ter live sexta-feira às 8. Às 8. Então, gente, eu vou ver se eu consigo fazer lives essa semana aqui. Só, eu sei que muita gente a gente esquece de despedir, mas assim, vou fazer Tranquilo. algumas lives específicas sobre um treinamento de marketing, porque não adianta ter um negócio de costura e não ter cliente. A gente precisa utilizar o marketing para poder elevar o nosso negócio e captar novos clientes. Vou fazer videoaulas específicas, coisa assim que vai auxiliar no dia a dia. E a partir daí a gente vai criando uma rede de costureiras que vão ser bem-sucedidas de forma inteligente, tá? Isso. E Feito? então vamos terminar, porque nós já passamos de 1 hora. Oxe, com certeza. Gente, obrigado, viu? Foi um prazer demais falar com vocês. Tirem seus prints, marquem a gente, que hoje vai ser sucesso, tá? Tchau, gente. Eu também. Tchau.